Escorpião inicia com a energia da Rainha de Copas. É o caso de vocês estarem bem mais... Alguns de vocês já podem possuir sentimentos por alguém específico. A Rainha de Copas tem muita afinidade com o signo de vocês, os signos de água, Câncer, Escorpião, Peixes. Então eu vejo mais vocês nessa energia de estarem mais sentimentais, bastante intuitivos, e também alguns de vocês podem estar muito nostálgicos em relação a uma pessoa específica aqui. Também pode ser o caso de vocês lidarem com uma pessoa que é do mesmo elemento que vocês, dos signos de água, Câncer, Escorpião, Peixes, principalmente uma figura feminina. Então, nesse caso, há também sentimentos aqui, há reciprocidade de sentimento, e essa pessoa pode estar bastante sentimental, bastante reflexiva também. Essa pessoa pode ser muito intuitiva, muito sensível também. Então, há essas duas possibilidades. De vocês, eu vejo mais as mulheres de Escorpião estando assim no presente. E quem estiver lidando com uma mulher aqui, provavelmente é essa pessoa que está com essa energia. No obstáculo tem o arcano maior do mundo. Pode ser o caso de alguns de vocês lidarem com uma ou mais pessoas aqui que moram à distância. Vejo relações pela internet, ou a pessoa mora em outro estado ou até outro país aqui, e a questão da distância física ser um obstáculo na relação. Também pode ser o caso de algum de vocês terem que encerrar uma história. Pode ser o caso de alguns de vocês terem a relação com alguém aqui que pode ter acabado, mas não de forma concreta. Pode ser que alguns tenham que encerrar essa história com essa pessoa. Para alguns de vocês podem ser para quem já foi casado ou teve um relacionamento que durou muito tempo, muitos anos, mas pode ter se separado dessa pessoa, embora não tenha, e essa separação deixou coisas mal resolvidas. Então, nesse caso, o obstáculo seria isso, vocês encerrarem esse ciclo com essa pessoa específica. Mas o que eu vejo principalmente é essa questão da distância física, e pode ser o caso, inclusive, de alguns de vocês estarem resistindo a encerrar um ciclo que afeta também a vida amorosa de vocês. Para alguns, essa questão do ciclo não ter se encerrado é por conta dessa relação que vocês têm com uma pessoa específica do passado. Que uma parcela de vocês podem estar nostálgicos em relação a essa pessoa, principalmente. Na base aqui tem o arcano maior do pendurado. Eu vejo aqui que boa parcela de vocês podem ter vindo de um período onde havia uma estagnação na vida amorosa de vocês. Alguns podem ter lidado com um relacionamento que estava estagnado, não havia... pode ser o caso de uma das partes que se dedicava muito à relação e não havia reciprocidade nisso. Outros de vocês podem ter lidado com uma relação onde vocês se sentiam sacrificados de alguma forma, de modo a realmente ter essa energia de sacrifício, de entrega, mas não havia reciprocidade. E eu vejo muito a estagnação no passado, que a base se remete mais a uma energia passada, e alguns podem ainda estar lidando com essa relação, com essa situação, tanto é que precisa ser encerrada, tem um mundo aqui como obstáculo, e há essa estagnação aqui influenciando as situações no momento. No passado recente tem outro arcano maior, o arcano do imperador. Alguns de vocês podem ter lidado com uma pessoa
podem ter lidado e ainda está lidando. Para boa parcela de vocês é isso. Uma pessoa que é do signo de Áries ou Capricórnio, tem as duas energias aqui. Para alguns de vocês pode ter sido a figura do esposo, para quem é casado ou casada, principalmente nessa situação aqui da relação ter coisas mal resolvidas. Vocês podem ter lidado com essa figura do marido, do esposo, ou pode ser também da esposa, ex-esposa, principalmente aqui, se ela se encaixar na característica do imperador, que seria uma pessoa mais rígida, mais controladora, uma pessoa muito racional, ela procura não demonstrar muito os sentimentos por ser muito racional e tem aquela atitude de liderança, de querer liderar a relação. E também pode ser o caso para alguns que essa pessoa que era o chefe da família, mesmo sendo uma mulher aqui. E vocês lidaram com uma pessoa assim, principalmente quem está lidando com homens aqui, pode ser que vocês lidaram com um homem assim, com essas características. Para alguns de vocês, essa pessoa é do passado, pode ter sido um relacionamento passado, como eu falei, ex-esposo ou ex-esposa. Embora vocês ainda se relacionam de alguma forma, tanto é que é preciso encerrar o ciclo com essa pessoa, provavelmente. E o fato da permanência não, o fato da influência dessa pessoa faz com que vocês fiquem muito reflexivos, estão muito reflexivos no momento, muito nostálgicos em relação às experiências que tiveram nesse relacionamento, as memórias também com essa pessoa. No centro de atenção tem o 8 de paus. Eu vejo aqui outra carta que remete muito à distância física. Realmente, boa parcela de vocês estão lidando com várias pessoas, porque saíram muitos arcanos da corte, saíram 3 reis e uma rainha. Então, boa parcela de vocês estão lidando com várias pessoas, a influência de várias pessoas na situação. Pode inclusive ser relações pela internet, já que eu vejo a distância física. E o centro de atenção mostra para que vocês prestem atenção às coisas que estão acontecendo, principalmente as conversas que estão sendo trocadas, principalmente através de mensagens com essas pessoas no âmbito da internet. Pode ser o caso de, entre algumas dessas conversas, pode haver uma pessoa interessada, mesmo quem está em um relacionamento, também existe essa possibilidade. Pode ser o caso de haver flertes também através de mensagens. E em todo caso é preciso vocês prestarem atenção nisso, na comunicação. E também pode ser o caso de alguns de vocês se comunicarem com uma pessoa específica que mora à distância. E pode ser o caso dessa pessoa, inclusive, entrar no assunto de querer se encontrar com vocês, por exemplo, através de falar sobre viagem, já que moram à distância, ou inclusive mudança de residência. Claro que no momento onde eu estou gravando esse vídeo, nós estamos passando por um período de isolamento social por causa do vírus. Explico isso porque essa leitura é atemporal, então pode ser o caso de alguns de vocês visualizar esse vídeo depois desse período ter passado. Então, para quem está vendo esse vídeo durante o período da quarentena, haverá só as conversas em relação a isso, pode ser até planos em relação a isso. Para quem assiste esse vídeo depois desse período de isolamento social, pode ser daqui a 6 meses, daqui a 1 ano ou mais, pode haver também conversas em relação a isso e pode haver um maior interesse.
Inclusive, uma das partes aqui pode querer realmente viajar para se encontrar, porque eu vejo que vai haver muita comunicação com mais de uma pessoa aqui. No futuro imediato tem o Rei de Ouros. Vocês podem lidar com uma pessoa do elemento terra, touro, virgem, capricórnio, principalmente uma figura masculina. Essa pessoa pode ter interesse em algo sério. Eu vejo aqui que é uma pessoa que é mais focada, é uma pessoa que tem a estabilidade como um objetivo em todos os aspectos da vida, principalmente o relacionamento. E é uma pessoa que também é muito voltada a trabalho. Para alguns de vocês, essa pessoa já pode até ser estável financeiramente falando, ter um trabalho já consolidado, uma profissão que dá certa segurança, e essa pessoa pode proporcionar isso para vocês. Então vejo uma pessoa interessada realmente em se comprometer a longo prazo com vocês. Eu vejo várias pessoas influenciando, então vocês terão que encaixar aqui a situação de vocês. Então, no futuro imediato, alguns podem já conhecer essa pessoa. Inclusive, essa pessoa vai demonstrar isso, o interesse em se comprometer. Para alguns de vocês, essa pessoa é a figura do esposo ou da esposa, ex, que pode demonstrar o interesse de continuar o relacionamento, proporcionando essa oportunidade. E para outros de vocês é uma pessoa que vocês conhecem, principalmente pela internet, e pode demonstrar esse interesse. E para outros pode até ser uma pessoa nova, demonstrando interesse aqui de se comprometer com vocês. Uma pessoa que já demonstra segurança, é uma pessoa que aparenta ser muito madura também. Nos temores tem o arcano da força. Eu vejo aqui que vocês podem ter receios Eu vejo aqui que alguns podem ter medo de serem dominados por alguém, principalmente com uma pessoa que pode ter a personalidade do signo de Leão. Eu vejo também signos de fogo muito forte na leitura. Áries, Leão, Sagitário, principalmente o signo de Leão, ou Áries, que saíram marcados na leitura. Vocês podem ter receios em relação a essa pessoa, vocês podem sentir uma energia bastante passional em relação a essa pessoa, e isso dá medo, porque essa energia passional leva a um certo extremismo, onde pode haver muita paixão, mas também pode haver o completo oposto, muita raiva, muitos ciúmes, e vocês podem ter medo em relação a isso, de não conseguir se controlar em relação a essa pessoa. Também pode ser o caso. No ambiente aqui tem o Rei de Paus. Como eu falei anteriormente, vocês também estão lidando com uma pessoa do elemento fogo, Áries, Leão, Sagitário, principalmente figura masculina. Vejo que essa pessoa a influência dessa pessoa é bastante forte, já que saiu no ambiente. Essa pessoa pode, para alguns de vocês, essa pessoa pode ser o parceiro, e ter o parceiro agir de uma forma bastante, para alguns de vocês, agir de uma forma bastante dominadora. Pode ser o caso de vocês terem um parceiro ou parceira que tem um carisma muito grande, mas também pode ter a tendência a querer dominar a relação ou dominar vocês. Principalmente quem lida com uma pessoa de Áries, que tem uma personalidade forte de Áries. Áries e Escorpião geralmente se atraem muito, mas por conta de ambos compartilharem o mesmo regente, que é o planeta Marte, e há muita atração nisso, e pode ser que alguns realmente estejam lidando com alguém dessa energia, e que pode ser o caso de um querer dominar o outro,
pode haver essa situação, tanto é que saiu o arcano da força aqui, que também remete muito a isso, num relacionamento de um querer dominar o outro. Apesar de haver muita atração, essa pessoa sente muita atração por vocês, mas vejo que essa pessoa está determinada a querer algo com vocês. Se não for o parceiro aqui, essa pessoa está determinada a isso. Que o Rei de Paus, ele sabe o que ele quer e ele age, toma atitudes para conseguir o objetivo que ele tem em mente. Se for o parceiro, também está nessa energia de muita autoconfiança, de realmente querer liderar a relação. Pode ser o caso de algum de vocês, às vezes o parceiro demonstrar sentimentos de controle ou ciúmes também, porque é uma tendência dos signos de fogo, mas há muito desejo também em relação a vocês. E pode ser o caso dessa pessoa tomar certas atitudes por conta da influência de uma terceira. Que eu vejo aqui o Rei de Ouros virado para o Rei de Paus. Então pode ser o caso de alguns de vocês lidarem com uma pessoa que quer algo de longo prazo e uma outra pessoa que vocês podem estar se envolvendo só casualmente, ou há muito sentimento de paixão em relação a essa pessoa, e essa pessoa também demonstrar estabilidade, mas o Rei de Paus, ele traz mais aquela energia de entusiasmo, de paixão, de fogo, né? O elemento fogo. Então, alguns de vocês podem estar lidando com duas personalidades, até 3 personalidades diferentes aqui no momento. No emocional tem o 2 de ouros. Como eu vejo aqui, que há influência de várias pessoas, e o 2 de ouros mostra que boa parcela de vocês podem realmente estar em dúvida, seja em 2 pessoas ou mais. Alguns de vocês podem, inclusive, estar numa indecisão tão grande que podem estar tentando administrar essas opções até conseguir fazer uma escolha. Outros de vocês podem estar em dúvida se aceita ou não uma oferta aqui de relacionamento de longo prazo. Pode ser de uma pessoa só ou até de 2 pessoas, porque o 2 sempre remete a 2 ofertas, 2 opções. E vocês podem estar avaliando isso através das conversas que vocês trocam com essas pessoas. Vocês podem, mas ainda não há muita certeza de qual dessas opções vocês irão escolher. Por isso eu vejo uma tendência a boa parcela de vocês que estão numa situação como essa a ficarem tentando administrar essas opções até conseguir fazer uma escolha. Também pode ser o caso de alguns de vocês estarem em dúvida por conta da influência de outros aspectos da vida, como por exemplo, alguns de vocês estarem também focados no aspecto profissional, e isso influenciar muito a vida amorosa de vocês, e vocês ficarem em dúvida, um pouco incertos se aceitam ou não a oferta de alguém aqui por conta disso. E na conclusão tem o Rei de Espadas. Vocês também podem lidar com uma pessoa do elemento ar, Gêmeos, Libra, Aquário, também principalmente figura masculina. E eu vejo aqui que para alguns de vocês, para quem já foi casado ou casada, pode ser o caso do Rei de Espadas ser o ex-parceiro ou parceira. E eu vejo também a influência dessa pessoa na situação. Pode ser o caso de vocês terem comunicação dessa pessoa. Mas eu vejo aqui de modo geral que vocês podem lidar com uma pessoa também que é bastante... essa pessoa não demonstra os sentimentos, é uma pessoa muito racional. É uma pessoa bastante inteligente, estrategista. Ela tem
o Rei de Espadas tem a mestria do naipe do ar, e o naipe do ar, o elemento ar, remete muito ao raciocínio e à comunicação. Então é uma pessoa que se comunica muito bem, é uma pessoa que pode, para alguns de vocês, pode até ser um pouco culta, falar de uma forma bastante correta, entre aspas, é uma pessoa bastante educada. Para alguns de vocês, essa pessoa pode até trabalhar com o governo ou com a justiça, como por exemplo ser um advogado. Eu falo advogado no masculino porque é um rei aqui, mas pode ser uma mulher também com essa energia. Um juiz, pode até ser um policial também. O Rei de Espadas também remete a profissões da polícia, militar. E essa pessoa também preza muito os próprios valores morais. Ela preza a justiça, obviamente. Também é uma pessoa que costuma ser muito franca. Então alguns de vocês vão lidar mesmo com outra pessoa aqui. Eu vejo uma energia à parte, não vejo que seja uma outra faceta da personalidade de uma mesma pessoa, que nem esses rei de ouros, rei de paus. Eu vejo uma terceira pessoa aqui influenciando também, através da comunicação principalmente. Ou alguns de vocês podem adotar essa atitude mais de frieza em relação às pessoas. Podem, inclusive, avaliar as opções que tem, porque eu vejo que para alguns de vocês realmente há opções, de forma bastante racional, objetiva, e pode querer, inclusive, cortar aquelas opções que não acrescenta aqui, porque o Rei de Espadas também tem a espada na mão, então ele esclarece a situação e cortando as ilusões. E também o que não acrescenta mais, seja situações, coisas ou até pessoas aqui. Então, ou vocês vão lidar com alguém assim, ou vocês vão adotar uma posição mais de realmente objetividade e bastante racionalidade aqui. Eu vejo que para boa parte vai ser uma pessoa que vocês irão lidar, porque o Rei de Espadas é interessante, porque saiu 3 reis que são facetas do imperador, que saiu no passado recente. Então, o que eu vejo aqui, para alguns de vocês, pode ser o caso de vocês lidarem com 3 pessoas diferentes, 3 figuras masculinas principalmente. Para outros de vocês, pode ser que vocês lidem com 2 pessoas diferentes, onde vocês podem ver a faceta de uma pessoa específica de 2 formas diferentes, como por exemplo, alguém que é mais focado ao trabalho, à estabilidade material, a segurança aqui no relacionamento, mas também vocês podem enxergar um outro lado dessa pessoa que é mais fria, mais racional, mais até pode ser rígida em certas situações, e você pode causar dúvidas em relação a vocês aceitarem a oferta dessa pessoa. Pode ser o caso para alguns também. Então, vai depender do contexto da situação de vocês, e vocês encaixam o que faz mais sentido aqui. Porque para mim ficou um pouco confuso justamente pela influência de várias pessoas na situação. 3 reis e uma rainha. Então, não necessariamente podem ser interesses amorosos aqui, também pode ser a influência de familiares na situação, também pode ser o caso. Mas vocês encaixam na situação de vocês o que faz mais sentido. É isso, espero que eu tenha ajudado e nos veremos numa próxima leitura.